Você já assistiu a minha série de vídeos sobre o Aire e ainda te resta alguma dúvida? O que você pode fazer? Assistir o presente vídeo em que vou fazer para variar um Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas, tirando todas as suas dúvidas sobre o Aire. Quando? Ah, para não perder o hábito, depois dela, a vinheta. Salve ragazzi! Para não perder o hábito, estou de volta a mais um vídeo no novo formato de Questions and Answers, perguntas e respostas. Sempre lembrando, a partir de agora, a sua pergunta nos comentários dos vídeos será sempre respondida por aqui, através de um vídeo de perguntas e respostas. Vou tentar fazer isso frequentemente, porque é bem mais fácil responder por aqui falando do que escrevendo para vocês. Então, como eu já pedi no primeiro dos vídeos dessa série de perguntas e respostas, por favor, tenham paciência, deixem sua pergunta no vídeo em que vocês tiverem a dúvida, saibam que eu vou lê-la e que o mais rápido possível essa pergunta será respondida aqui no canal através de outro vídeo, ok? Através sempre desses vídeos de Q&A. Esse é o segundo que eu estou fazendo. O primeiro eu fiz agora há pouco, você pode ver até que eu estou com a mesma camiseta, não tomei banho, estou só com o banho do primeiro dos vídeos. Por quê? Porque são dois temas diferentes, então eu reservei o meu tempo para responder fazer um vídeo sobre um tema, que no caso do outro era sobre agendamento de passaporte, e agora o vídeo de hoje é sobre Aire. Mas fica comigo até o final se você não tem um problema com Aire, porque tem dois pontos que eu quero abordar lá no final do vídeo, e eu peço para você ficar aqui comigo, que são do seu interesse, e que me foram apresentadas apenas duas dúvidas, e não dá para eu fazer um vídeo para cada uma delas, porque vai ficar muito curtinho, muito específico e não vai ter engajamento. Eu peço para você ficar comigo, especialmente essa questão do Códice Fiscale. Se você tem interesse, fica comigo, porque é muito importante, é uma coisa muito específica que ultrapassa os dois vídeos que eu apresentei. Já faz tempo que eu estou precisando fazer um vídeo específico sobre isso, eu vou dar uma pincelada, vou falar sobre isso agora no final do vídeo. Vamos seguir então. Agora são dúvidas sobre Aire. Na tela, vamos colocar a primeira delas. Um inscrito ou inscrita com o nickname aqui, Mascap 3661, tá? Tem um cachorrinho aqui no usuário, fez um comentário no meu, deixa-me ver aqui, no terceiro vídeo da série sobre a inscrição no Aire, tá? Ele foi até o minuto 28 e 22, ele está explicando desse vídeo, ele ou ela, perdão, eu não sei aqui qual que é o gênero da pessoa. E o que fala esse minuto 28 e 22 desse vídeo? Eu já vi aqui. É o momento que a gente está preenchendo os dados dos filhos menores do cidadão italiano maior que está preenchendo o módulo, preenchendo o formulário de inscrição no Aire, lá no Fast It. Então você coloca lá o nome da criança, nome do menor, porque você só pode transcrever ali, você só pode incluir os filhos menores. Nunca coloque filhos maiores de idade. Esses têm que ter o seu próprio cadastro no Aire. Só especificando esse ponto, como a gente já viu na série de vídeos. Então tem lá, legal, você vai colocar o nome do seu filho ou da sua filha, dos seus filhos ou das suas filhas, data de nascimento, o nome dos pais, o seu cidadão italiano e do seu cônjuge, ou simplesmente do pai ou da mãe da criança, também ali. E aí vem um ponto para você qualificar a nacionalidade da criança. Vai perguntar onde ela nasceu, país, a data de nascimento, e também o local de nascimento, que é a cidade que a pessoa nasceu, tá? Que o menor nasceu. O que você vai colocar naquele campo da nacionalidade? Brasileiro? Italiano? Depende. E aí eu vou dar as dicas para vocês. Vamos à pergunta. Então, nesse momento que a gente tem que colocar, ele está descrito no minuto 28 minutos e 22 segundos do vídeo da parte 3 da série sobre o Aire. Aí na tela você até vê a thumbnail do vídeo em que o Mascap ou a Mascap comentou, tá? Então, vamos ler o comentário e as perguntas que ela apresenta ou ele apresenta. Neste momento, foi o que eu mais temi, o minuto 28 e 22, em que a gente tem que decidir o que nós vamos colocar para os nossos filhos de nacionalidade, filhos menores, repito. Pois eu já terminei o meu processo judicial, linha paterna, ok? Mas não incluí meus pequenos de 5 e 7 anos de idade, menores de tenra-idade. Como vou fazer a transcrição deles na cidade, comune italiano, né? Que tenho minhas certidões transcritas. Eu não sei como proceder. Poderia me ajudar, por favor? Tá. Não tá difícil. Bom,
Essa situação ela tem se repetido, não só a Mescap fez a pergunta, mas milhares de pessoas já me fizeram a mesma pergunta. Como resolver essa situação se os meus filhos não estão transcritos? Não estou falando de filhos maiores, tá? Eu estou repetindo bastante essa questão porque é importante. A gente está falando sempre de fazer a nossa inscrição no AIRE e acrescentar, agregar nela, albergar na nossa inscrição no AIRE os nossos filhos menores. Os maiores nunca devem ser descritos. Então vamos lá. Como fazer? No caso da Mescap, ou do Mescap, o que acontece é o seguinte: por alguma razão, existem números para isso ter acontecido, ela fez ou ele fez o processo de reconhecimento de cidadania judicial. Ali consta, foram apresentados nesse processo certidão de nascimento dele ou dela, certidão de casamento dele ou dela. Essas certidões brasileiras de nascimento e casamento, ao término do processo judicial, quando a sentença que reconheceu a cidadania transita em julgado, o advogado responsável pelo seu processo vai até o comune e apresenta a sentença, a certidão de trânsito em julgado. Para quem não sabe, a certidão de trânsito em julgado atesta que a sentença se tornou definitiva e não cabe nenhum recurso, então ela deve ser cumprida como lei pelo oficial de registro civil do comune, tá? E apresenta também a certidão de nascimento e a certidão de casamento do interessado. Essas certidões brasileiras de nascimento e casamento, elas são transcritas no registro civil italiano. Então, você passa a ter, na verdade, 2 certidões de nascimento e 2 certidões de casamento. A brasileira e o espelho italiano do nascimento, a brasileira e o espelho italiano do casamento. Tá? É muito comum que os processos terminem e essas certidões sejam transcritas e no decorrer do processo não tenha sido incluído no processo judicial, como eu já disse, tem inúmeras razões para isso acontecer, não tenham sido incluídos os nascimentos dos filhos menores. É o caso de Mescap aí com os filhos de 5 e 7 anos. Tá? E agora chega no momento do AIRE. E como resolver esse problema? Meus filhos são italianos, não são italianos? Bom, já atesto que eles são italianos desde o nascimento, tá? Desde a nascita, dalla nascita, eles são. Mas eles não estão transcritos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Não houve ainda a transcrição das certidões de nascimento deles no comune italiano. Para você fazer essas transcrições diretamente no comune, você vai ter que contratar um advogado, um profissional lá na Itália, que leve esses documentos com uma procuração sua, e peça essa transcrição. É muito trabalhoso e muitas vezes muito caro. Quando isso pode e deve ser feito via consulado, via o consulado da sua base territorial, o consulado que é responsável, que tem a competência pela região em que você reside. Tá ok? Só que isso não pode ser feito de plano, tá? Primeiro, você precisa ter acesso aos serviços do consulado. Esses serviços devem ser ativados para você. Como você vai ativar os serviços do consulado? Justamente fazendo o seu procedimento de inscrição no AIRE. Vai se cadastrar no FastEat, vai preencher o formulário, e aí vai chegar a questão dos filhos. Como qualificá-los? Como eu resolvo isso com os meus clientes quando eu faço isso profissionalmente, quando eu preparo a inscrição no AIRE deles? É muito simples. Eu vou lá, informo quantos filhos menores eu tenho, que residem comigo. Tem aqueles que podem residir com o pai ou com a mãe em outro endereço, também tem um campo para isso. Se você não tiver filhos residindo com o pai ou com a mãe, você não é separado, divorciado, você coloca 0 nesse campo, aí tem o campo lá dos filhos menores que residem com você, você coloca o número deles. Quando você passar para a próxima tela no FastEat, vai ter lá uma seção de preenchimento de dados do cônjuge, ou da pessoa em união civil. A união civil é só entre homossexuais na Itália, vocês sabem disso. União estável não da cônjuge, da companheira, é uma outra situação, tem uma outra forma de preenchimento. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui, no próximo vídeo eu respondo essa questão do casamento, tá ok? Casamento, união estável no Brasil, casamento entre pessoas do mesmo gênero e assim por diante. Se quiserem, eu faço uma parte de um vídeo de Q&A específica sobre isso, não vou tratar aqui agora. Mas e chega lá no momento da descrição dos filhos. Como resolver se eles são menores e não estão transcritos? Você vai colocar lá, no caso dela ou dele, tem 2 filhos. Coloca lá, filhos menores residentes com você, 2. Vai para a próxima tela. Vai abrir a máscara para colocar os dados do cônjuge e logo embaixo o filho 1, filho 2. Coloque os nomes completos, data de nascimento, país de nascimento, que é Brasil, ok? Data de nascimento, e nessa opção por qual é a cidadania, qual é a nacionalidade que a pessoa tem, que o menor tem, coloque brasileiro ou brasileira. Para ambos os filhos, no caso de Mescap aqui, tiver 3 filhos, para todos os filhos, tá? Ótimo.
Coloque isso e prossiga com o preenchimento dos outros itens até gerar o formulário que você, em PDF, que você vai imprimir, assinar, etc. e tal. E aí, o pulo do gato, no caso deste. Pulo do gato, né? Vamos fazer o memezinho aqui? Pulo do gato. O pulo do gato, nesse caso, Mescap, é o seguinte: você vai preparar a documentação que acompanha o requerimento. Você sabe que no momento de fazer o protocolo, você vai ter três espaços, né? Três campos em que você vai poder gerar, fazer o upload dos documentos necessários para inscrição no ARI. O primeiro deles, o primeiro upload que você faz, é do requerimento propriamente dito. E nele vão estar descritos os dados do seu cônjuge e desses filhos brasileiros. Coloco entre aspas, porque pela lei, pela frieza da lei, eles já são desde o nascimento. Só que essa situação não está formalizada. Já são italianos, mas vão estar lá como brasileiros, tá? Então esse é o primeiro arquivo. O segundo arquivo, que você vai ter que tomar o cuidado de montar um arquivo de 2, 3 páginas, tá? E fazer com que ele caiba dentro do limite de 1 mega, você coloque documento de identidade seu, sempre RG com menos de 10 anos de emissão, se não tiver CNH válida. Se não tiver os dois, passaporte válido. Documento de identidade do seu marido nos mesmos moldes para você, seu marido ou sua esposa, nos mesmos moldes. E em seguida, você coloca nesse documento, você vai montar, você vai fotografar esses documentos em cima de uma folhinha branca, tal, para caber no formato A4. Você vai colocar os RGs dos seus filhos, tá? De 5 e 7 anos. Se não tem, eu recomendo que faça, é melhor do que juntar a certidão de nascimento, tá? Hoje em dia, a criança já sai da maternidade com CPF, tá? Determinado, ele pode não ter o documento de CPF. E tem que correr, mesmo quando é pequenininho, para fazer o RG. Corra para fazer o RG deles, tá? Por quê? Menores até 5 anos de idade, esse RG tem validade, segundo a lei italiana, ele pode ser apresentado até 3 anos depois da emissão. Acima dos 5 anos de idade, até os 17, ele tem 5 anos de validade da emissão. Você sempre tem que estar atento na hora de juntar esse tipo de documento de filho seu perante as autoridades diplomáticas italianas, tá? Você coloca o RGzinho dos dois, válido, do de 5 e do de 7, tá? E aí vem uma dica. Quando você colocar os dois RGs, você vai montar um documento, tá? Você pega uma folha A4, coloca passaporte, documento da mãe, documento do pai, documentos dos filhos. E vai ter aquele fundo branco. Você coloca em cima de uma folha A4 para fotografar ou para escanear, para aquilo ficar bem caprichado. Onde tem ali os dois RGs das crianças, você puxa uma seta no canto e pode escrever em português mesmo. Coloca assim: filhos cujo nascimento ainda não foi transcrito na Itália. Ponto. Providenciarei a atualização do Estado Civil, providenciarei a atualização do meu Estado Civil com a transcrição dos nascimentos depois de devidamente inscrita no AIRE, ou inscrito no AIRE, tá? Isso vai assinalar pro operador do consulado que vai analisar sua documentação, o porquê que você qualificou os dois como brasileiros, porque você ainda não tem transcrição, e que você vai providenciar a atualização do seu estado civil, que na Itália não quer dizer simplesmente atualização de casado, divorciado, não é só o estado civil de casamento, tá? Toda alteração envolvendo a sua vida, nascimento, casamento, óbito e também nascimento de filhos é entendido como uma alteração de estado civil sofrida pela pessoa, tá? E aí o que acontece? Quando você escreve esse bilhetinho, puxa essa seta, escreve dessa forma que eu falei, se você não lembra, volta o vídeo, pega mais ou menos a linha do que eu falei, você assinala pro operador do consulado que você gostaria que fosse primeiro aprovado o AIRE, tá? Que fosse feita a aprovação pelo consulado e transmitidos os seus dados para fins de inscrição. O Comune vai receber essa transmissão de dados, vai inscrever você no AIRE, vai informar o consulado, o sistema do FastIT vai acusar, quando o Comune tiver informado o consulado, que você está efetivamente inscrito lá na lista AIRE do município, e o consulado vai colocar o seu status na sua ficha consular, na sua scheda consulária, tá? De inscrito ou inscrita.
inscrito ou inscrita. A partir do momento em que a inscrição se consolida, ou seja, que o Comune informa, está inscrito na lista, isso é refletido no FAST-IT, o consulado atualiza essa informação depois de um certo tempo no FAST-IT, tá? E que você está inscrito, todos os serviços do consulado estão abertos para você, tá? Dentre eles, o serviço de atualização de registro civil. E dentre os casos de autorização de registro civil, está a atualização do seu status com o nascimento dos filhos. Nesse caso, o serviço do consulado vai estar aberto para você, o que fica muito mais em conta, o serviço para fazer essa atualização e essa transcrição, fica muito mais em conta do que você fazer isso pela Itália. Certo? Olha o pulão do gato aí nessa questão. Então, cada consulado tem um procedimento específico para se fazer esse procedimento de atualização de estado civil. Certo? Você siga esse procedimento, está pregado lá no site do consulado. E aí você, seguindo esse procedimento, tem uma série de detalhes que tem que ser cumpridos, é um pouquinho chato, tá? Às vezes um pouco complicado, é mais complicado que o ARI, para falar a verdade. Você vai fornecer a certidão de nascimento dos meninos e o consulado vai processar isso aí e mandar para o Comune para transcrição. E vai atualizar a sua ficha cadastral e o seu estado civil com o nascimento dos filhos. O direito deles vai estar garantido, tá? Isso tem que ser feito antes, esse pedido da sua parte, essa formalização, esse procedimento tem que ser feito antes deles se tornarem maiores de idade. Porque se eles se tornam maiores de idade e essa transcrição ainda não aconteceu, eles perdem o direito, tá? Perdem o direito assim. Eles vão ter que entrar com um processo de reconhecimento de cidadania italiana, não vão ganhar automático, como eles ganham até os 18 anos de idade. Até os 17, para ser mais exato, né? Com 18 já vai complicar, vai ter que pedir, fazer um processo de reconhecimento próprio. Está muito complicado, depois que o AIRE foi finalizado, depois que você se inscreveu, você não consegue fazer esse procedimento de atualização, eu estou aqui à disposição. Pode entrar em contato comigo, seja pelo Instagram, pelo direct, ou mesmo pelo meu WhatsApp. Eu presto essa espécie de serviço. Se você quiser, eu faço esse procedimento de atualização. Inclusive, estou olhando aqui do lado, tem uma pilha deles para eu fazer aqui essa semana. Que andaram chegando documentos para isso, tá bom? Estou à disposição, é só me contatar e eu faço esse serviço para você. Próxima pergunta envolvendo o AIRE é da Paula Fernandes 387. Dá uma olhada aqui. Oi, Giba, tudo bom? A última vez que te mandei pergunta aqui havia me dito para esperar receber um e-mail do AIRE em meu nome, pois eu tinha recebido apenas em nome da minha filha menor. Já passou 20 dias após o e-mail dela e nada do meu. Continuo esperando para agendar o passaporte? Tem algum e-mail que mando para eles perguntando? Obrigada sempre. Primeira coisa, Paula, vou começar pela sua última pergunta. Tem algum e-mail que mando para eles perguntando? Tem, mas eles não respondem, tá? Então não perca tempo fazendo isso. Eu juro que eles não respondem, tá? Você pode estar morrendo de dúvida. Se não tiver dentro de um rol certinho de perguntas que eles costumam responder, eles não respondem. É terrível. Tá? Agora, quanto à sua dúvida especificamente, não é a primeira que vem esses dias para mim nesse sentido. Eu tô com um pouco de dúvida aqui para entender qual é esse e-mail do AIRE que você não recebeu no seu nome e recebeu na sua família, no nome da sua filha. Tá ok? Então vamos separar as coisas, eu vou tentar explicar para você da melhor maneira possível. Você tende a receber 2 e-mails envolvendo essa questão do AIRE depois que você apresenta o pedido, tá? Para dizer a verdade, 3. 2 de uma espécie, o terceiro de um remetente e um terceiro de outro, tá? Então, separando o joio do trigo, os primeiros 2, tá? Quando você faz o pedido de inscrição, apresenta os documentos, o site FAST-IT joga isso para o seu consulado, um operador do consulado tem contato com a sua documentação e com o seu requerimento. Então, o primeiro contato que é feito é dele, diretamente, tá? E, paralelamente ao contato dele, geralmente vem um contato do próprio FAST-IT, que é um e-mail automático, tá? Quanto ao e-mail automático, vem um texto padrão, às vezes ele vem em português, às vezes em italiano. Esse texto padrão é assim, olha, há uma novidade no seu portal Secoli. Parece século, tá? Secoli. Dê uma olhada lá.
É isso que está escrito em português ou italiano. O importante é que apareça a palavra. No portal Secoli houve uma mudança, tá? O que é o portal Secoli? É os Serviço Se Consolari Co Online, tá? Então, o OLI de online, tá? Secoli, Servizi Consolari Online, serviços consulares online. Aí você tem que ir lá no Fast It, colocar o seu username e sua senha, e você vai ver a novidade que surgiu, que após a análise do operador, decidiu-se e se fez, tá? Aí varia, então, uma série de possibilidades, tá? Esse é um e-mail que vem do próprio Fast It, tá? Avisando de alteração de status. Geralmente, ele acompanha o e-mail que eu vou falar agora vindo do consulado. É um e-mail e outro, tá? Aí o que acontece? O consulado, quando o operador analisa, se estiver tudo ok, o consulado, ele remete um e-mail, você vai ver que o remetente é o setor de anágrafe, anágrafe 1 do consulado, tá? Ele é remetido ao comune de referência seu, então vai ter lá ao comune, cópia para o cidadão, vem uma cópia carbono para você, no seu e-mail cadastrado. E aí, nesse e-mail, é um e-mail curto em italiano, e ele vem com 2 anexos. Um desses 2 anexos você vai clicar no computador, no celular, não dá certo, você tem que fazer isso no computador. Ele abre um documento grande produzido pelo consulado, tá? Nesse documento, vem tudo em italiano, vem o emblema da República Italiana, vem tudo escrito. Ao comune, ao cidadão que lê por cópia. Vocês vão ter que prestar atenção, tentar entender, tá? E aí ele vem comunicando a conclusão da prática de inscrição dentro do consulado e informando que está transmitindo os dados para efetiva inscrição lá na lista AIRE do Comune, os seus dados e os dos seus familiares, dos seus filhos, para a inscrição AIRE. E aí vem uma síntese do que foi remetido. Então vem assim, o ato de nascimento, seu, por exemplo, que foi recebido com o protocolo número tal, remetido em tal data para o comune de referência. Depois vem o seu casamento, depois vem assim, registro da filha, e etc e tal. Isso é uma comunicação do consulado, no sentido de que a parte dele no serviço encerrou-se. Ele fez a análise dos documentos, eles estão ok, a partir de agora ele transmitiu para o comune, e tendo transmitido ao comune, caberá ao comune fazer a sua efetiva inscrição. Ok, beleza. 99% dos consulados em embaixada. Você ainda não pode agendar o passaporte nem seu, nem da sua filha, tá? Nem dos seus filhos, se tiver mais, tá? Porque a maioria, stragrande, como a gente fala em italiano, maioria dos comune, desculpa, dos consulados e da embaixada, embaixada aqui no Brasil, não admite você já fazer de cara a inscrição, desculpa, agendar o seu passaporte, tá? É necessário aguardar que o comune responda esse e-mail ao consulado, informando a efetiva inscrição, e que o consulado vá lá no site FastIT, na sua scheda consolare, na sua ficha consular, coloque o seu status como inscrito, tá? Na grande maioria dos consulados, não basta estar lá, prática definida, tá? Desculpa, é transmitido ao comune de competência. Não vale essa informação para você já tirar o passaporte, na grande maioria dos consulados, tá? Tem que estar lá no andamento do seu requerimento, que tem aquele protocolo AIRR, uma coisa assim, AIRR, uma coisa assim, cheio de números. Tem que estar lá, prática definida, se resulta escrito all'AIRE, ou prática definida, consta que essa pessoa está escrita no AIRE. Ou mesmo quando você vai lá no item AIRE, do seu portal FastIT, clica lá para ver sua ficha consular ou scheda consolare, vai ter que ter lá num dos campos, vai ter uma síntese dos seus dados, dos seus familiares, tem que ter lá escrito ou escrita. Esse é o pré-requisito para que as pessoas se agendem seus passaportes dos filhos na maioria dos consulados e na Embaixada Brasileira. Beleza? Especificamente quanto a São Paulo. São Paulo dispensa o serviço do comune. Não é necessário que o comune efetivamente informe da inscrição, tá? E isso venha refletido no site do FastIT. Para São Paulo, repito, exclusivamente para São Paulo, se o seu status lá no seu requerimento de inscrição no AIRE estiver
Trasmitido ao comune competente ou trasmesso al comune di riferimento ou al comune competente. Nesse caso, São Paulo, vou botar um SP enorme aqui na tela. Nesse caso, São Paulo admite que você agende seu passaporte dos filhos, tá? Plasmada essa explicação longa para o seu caso, Paula, eu trouxe o vídeo para a questão do AIRE, porque tem mais a ver com o AIRE do que o passaporte, mas a dúvida essencial sua é a respeito do agendamento do passaporte. Então, vamos lá. Se você estiver em São Paulo e está lá no status do seu requerimento de inscrição no AIRE, transmitido ao comune de competência, mesmo que esse e-mail que tenha chegado para você, independente desse e-mail ter vindo do consulado, for aquele primeiro e-mail que eu falei, né? Tem o do Secoli, o segundo, tem o Secoli e tem esse do consulado com esse texto grande. Se tiver transmitido ao comune de competência e for São Paulo, não tem problema o que você recebeu de volta, você pode agendar o passaporte para você e para sua filha. Agora, se for outro consulado aqui no Brasil, você não pode agendar o seu passaporte, nem o da sua filha, se o status lá na sua ficha consular e no registro do seu requerimento não estiver prática definida, escrito cittadino escrito all'aire, tá? Se no seu consulado tiver lá prática definida, escrito all'aire, ou você sai ali da tela principal, vai para a tela envolvendo a anágrafe, vai lá na esquerda consular, está escrito escrita, não importa a carta que você recebeu, não importa o e-mail que você recebeu, você pode agendar para você e para sua filha ao mesmo tempo. Tá legal? Se do contrário, não estiver constando nos outros consulados que não São Paulo, essa condição de inscrito ou escrita, tiver só o transmitido ao comune de competência, e esse e-mail que você recebeu não é do consulado, é um e-mail vindo em italiano, vindo do comune, informando tão somente a inscrição da sua filha no AIRE, põe as barbas de molho, não há nada a fazer no momento, tá? E aguarde. Por quê? Pode ser não, é certeza. Quando se inscreve o menor, se inscreveu o pai. Apesar da carta do e-mail vir só no nome do filho ou da filha, se inscreveu o filho, com certeza inscreveu o pai. E houve alguma falha na remessa do e-mail envolvendo o seu nome especificamente, tá? Provavelmente você está inscrito ou inscrita lá, no caso você é inscrita, porque é Paula, né? E a filha também. Só que é um detalhe, a inscrição lá não é informação para os outros consulados que não São Paulo de que você está efetivamente regularizada aqui para os outros consulados que não São Paulo. Então, em qualquer situação, se não for Estado de São Paulo, se não for Consulado de São Paulo, eu recomendo que, independente se você recebeu um ou dois e-mails, um e-mail só referente à filha ou um e-mail só referente a você, que você aguarde a alteração de status no seu Fast It para prática definida, lá na tela principal, onde tem o protocolo, tá? Do seu requerimento de inscrição no AIRE, prática definida se resulta escrito all'aire, tá? Prática definida, o cidadão está inscrito no AIRE, ou vai lá, seção de AIRE, subseção para visualizar a ficha consular scheda consolare, visualizar scheda consolare, clica, tem que estar inscrito. Se está constando inscrito, você está, e a filha está, pode agendar o passaporte das duas. Próxima dúvida, uma dúvida internacional da Glória Ribeiro Zambone, 7947. Boa tarde, Giba. Estou fazendo através do consulado de Nova York. Meus filhos nasceram nos Estados Unidos e não têm RG ainda. Posso usar certidão de nascimento como documento? As assinaturas têm que ser iguais aos do RG no caso dos adultos? Então vamos lá. Um pouco sui generis, porque você deve estar usando consulado, né? Consulado de Nova York. Então eu vou responder pela última, tá? RG seu e do seu marido tem que ter no máximo 10 anos de emitido. Se não tiver, você tem que juntar a CNH, carta de motorista, dentro da validade. Pode até ser uma driver's license aí dos Estados Unidos, não tem problema, porque você está radicado aí, tá? Então pode ser RG, com menos de 10 anos de emissão, no caso dos adultos, tá? Esposa, no seu caso, e marido, ou CNH válida, ou a driver's license aí, das terras gringas. Legal? E a assinatura?
A assinatura que você e seu marido têm que fazer tem que ser rigorosamente igual a esse documento de identidade que vocês anexarem, tá? Dúvida mais simples está respondida. Agora, quanto aos filhos, como seus filhos ainda não foram transcritos na Itália e não têm documento de identidade americano ou brasileiro ainda, como RG ou um ID ou algo do gênero, use sim as certidões de nascimento deles, anexe o seu documento de identidade, seu marido, use as certidões de nascimento deles e faça o mesmo procedimento que eu falei. Puxa uma flecha no canto da folha e coloque aquela anotação de que os menores ainda não foram transcritos na Itália, o que você fará usando os serviços do consulado depois que você for efetivamente inscrita no AIRE. E coloca, lógico, a hora que for preencher o formulário, o status deles ainda como brasileiros. Ok? Dá certo, Giba? No meu caso, todas as vezes que eu fiz, isso vale para você e para a Mescap. Todas as vezes que eu fiz, eu não tive problemas. A inscrição no AIRE se aperfeiçoou e depois nós fizemos para os clientes o procedimento de inscrição. Perdão, procedimento de atualização de estado civil com a transcrição dos nascimentos dos filhos via serviços consulares. Ok, as dúvidas quanto ao AIRE se esgotaram e eu prometi para vocês no começo do vídeo pulinhos do gato, informações interessantes sobre outros temas. Então, mudando um pouquinho, aproveitando porque foi uma dúvida só, não tem como gravar um vídeo só por conta de uma dúvida. Eu tenho aqui a pergunta da Bruna Bachir, e é a respeito de Codit Fiscale. Olá, teacher. Assisti um vídeo no seu canal do YouTube sobre Codit Fiscale e vi no site do FastEat que já é possível solicitar esse serviço por lá. Você saberia dizer quanto tempo aproximadamente para esse documento chegar estando no Brasil? Então, beleza. Por que a Bruna viu que no FastEat é possível pedir o Codit Fiscale num procedimento diferente daquele que eu ensinei nos 2 vídeos sobre Codit Fiscale? Tem a playlist aqui, acompanhe no canal se vocês quiserem o seu Codit Fiscale. Por que ela viu que tem um item ativo dentro dos serviços disponíveis no FastEat? Porque a caráter experimental, o Consulado de São Paulo habilitou esse botão para que se faça o requerimento de inscrição, desculpa, o requerimento de ativação do Codit Fiscale através do FastEat. Mas isso, por enquanto, se circunscreve a São Paulo. Os outros consulados e a embaixada, se você for, esse item está lá, possibilitando a ativação, né, do Codit Fiscale, mas ele não está clicável, ainda não está ativado. É só para São Paulo. É possível fazer? É possível fazer. Eu estou para lançar um 3º vídeo em que eu mostro como fazer, como preencher o formulário, como eles querem em São Paulo, como é feito através do FastEat e o tempo que demora para a ativação acontecer, tá? Tem que ser um vídeo específico sobre isso, não vou explicar tudo aqui, mas o pulo do gato, a informação que eu queria trazer é essa. Eu estou prestes a soltar um vídeo específico sobre a ativação do AIRE aqui no estado de São Paulo através do FastEat. Efetivamente, quanto à sua questão, se eu saberia dizer quanto tempo aproximadamente para esse documento chegar estando no Brasil, preste atenção, quando você solicitar o Codit Fiscale, não virá um cartão para você magnético ou mesmo um cartão desses, lembrando o cartão de crédito, com o documento, tá? Isso não acontece aqui no Brasil. O que acontece é que quando você faz o requerimento, o consulado, ele te passa um formulário próprio da Agenzia delle Entrate, que é a Receita Federal Italiana. Você vai preencher esse formulário e eles vão gerar o seu número de Codit Fiscale. Isso é uma atribuição, chama-se atribuição do Código Fiscal. Do Código Fiscal. Eles vão atribuir e vão te informar um código, um número, que é um composto de números e letras, uma composição entre seu nome, data de nascimento, etc. e tal, local que você reside, eles geram um número único, que nenhuma outra pessoa na Itália tem esse número que você tem, tá? Eles atribuem. E ao atribuir, eles emitem um certificado, um PDF, tem uma fotinha dele na minha mão no 2º vídeo do Código Fiscal, dê uma olhada lá, tá, Bruna? E eles emitem esse documento automático. A hora que o procedimento se conclui, eles vão emitir um PDF e te mandar pelo portal do FastEat, eles vão disponibilizar para você baixar e também vão mandar por e-mail um documento que é o certificado de atribuição no Código Fiscal. Esse documento tem até um código de barras lá em cima. Assista meu 2º vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Ele vale pelo cartão, tá? Ele
seria o seu cartão de código fiscal, que na verdade não é um cartão, é um papel. Última dúvida do dia. Foi enviado através do perfil no Instagram, pelo perfil da Vilma Pereira, e quem escreveu foi o namorado dela. Escreveu aqui para mim. Buonasera, sono italiano fiorentino, sono in Brasile, mia ragazza ha visto il tuo profilo. Mi trovo in difficoltà con qualche documento. Vorrei contattarti. Allora, amico mio fiorentino, sì, puoi contattarmi sia tramite Instagram, tramite direct dell'Instagram, sia tramite il mio numero di WhatsApp, ok? Metto qua sullo schermo il mio numero WhatsApp e così potrai parlare con me di quello di cui hai bisogno, va bene? Di solito faccio questa sorta di servizio, faccio la consulenza e anche cerco di provvedere o ottenere i documenti di cui tu hai bisogno, ok? Allora attendo un riscontro tuo tramite Instagram ou tramite WhatsApp, ok? Gostaram do vídeo? Foi útil para vocês? Ok, se você já ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Número 1. Número 2, ative o sininho para receber as notificações. Olha, com essas perguntas e respostas, o volume de vídeos aqui no canal vai aumentar expressivamente, tá? Dê um like, né? Senta o dedo no like se você curtiu. Se não curtiu também, joga um dislike, não tem problema, que importa é o engajamento, tá? E compartilhe esse vídeo com pessoas que têm necessidade de ter respondidas essas mesmas questões. Quer resolver problemas envolvendo cidadania italiana, tanto para aqueles que ainda não têm ela reconhecida como já reconhecida foram? Assista as inúmeras playlists que eu estou desenvolvendo sobre isso aqui no canal. Eu ajudo você, sem cobrar um centavo. Quer um serviço profissional, não está conseguindo ainda assim? Pode me contatar particular através do meu WhatsApp ou através do meu perfil no Instagram. Agradeço mais uma vez, senta o dedo no like, compartilha, inscreva-se, ative o sininho, já falei, estou falando de novo. Um abraço e eu fui! Never really know what's going on. Look at me sometimes.